Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 5, verso de número 3, está escrito assim a palavra do Senhor. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Só até aqui, em nome de Jesus. Sente em seu lugar, desocupando as suas mãos. Aplauda ao Senhor Jesus com palmas alegres, que são para o nome dele. Glórias a Deus. Meus queridos, a gente traz hoje uma palavra abençoada para as nossas vidas. Eu quero que você medite nela, porque é Deus falando ao seu coração. Hoje é um culto especial para quem quer buscar uma cura, libertação, seja ela no corpo ou na alma. Se você tiver fé na palavra do Senhor, você vai sair com o seu milagre em suas mãos, em nome de Jesus. Essa carta, como eu havia falado anteriormente, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo a uma igreja que tinha lá em Roma. Paulo tinha escrito essa carta num momento muito difícil da igreja lá. Foi um momento de maior perseguição aos crentes que estavam naquele local, pois eles não eram recebidos de bom grado. Eles eram conhecidos como uma seita, como uma heresia, como algo que deveria ser exterminado pelo governo romano. E o governo perseguia muito aqueles irmãos, não só com palavras, mas com espadas, mas com prisões. Se eles pegassem alguém falando ou pregando a Jesus, aquela pessoa possivelmente seria condenada, na melhor das hipóteses, à prisão. Outros eram mortos, queimados vivos, em praça pública, numa fogueira. E outros eram lançados para a diversão dos romanos, dentro do famoso Coliseu, para os leões comerem, para os outros matarem. Isso era a realidade que Paulo está escrevendo essa carta. Paulo está ensinando, dizendo: irmãos, na verdade a tribulação, ela tem o seu benefício. Por quê? Porque a tribulação, ela gera paciência, a paciência, experiência, e a experiência, esperança. Glória ao Senhor Deus. Eu quero pregar em cima de um texto, de um tema bem importante, que é experiência. Eis aqui uma palavra muito importante para o nosso dia a dia. Experiência é fundamental para as nossas vidas. Eu, como você, se antigamente ou se em tempos passados tivéssemos a experiência que temos hoje, a gente evitaria muitos dos problemas que nós nos metemos. Se a gente tivesse a experiência de hoje, a gente tinha fugido de muitos problemas que nos fazem chorar, sofrer, nos decepcionar hoje. Por isso que a experiência, ela
é muito desejada. Mas como alcançar a experiência, segundo Paulo orienta? Ele orienta que dentro de cada tribulação, a gente tem tempo para adquirir a experiência que precisamos para o dia de amanhã. Por isso que ele está falando, meus irmãos, essa tribulação que cai sobre a nossa vida, ela não é de todo mal. Ela tem lá os seus benefícios, porque ela vai gerar na nossa vida paciência. Quando a gente quiser tomar decisões precipitadas, a gente vai lembrar da tribulação em que a gente já enfrentou e vamos aprender a ter paciência. E a paciência, ela é boa porque ela nos traz muita experiência. A experiência, meus irmãos, no momento em que Paulo escreveu essa carta, era fundamental para que os cristãos ou os homens de Deus não caíssem nas mãos do governo romano. Por exemplo, algumas pessoas quiseram pregar em praça pública, e o que aconteceu com eles? Tiveram as suas cabeças cortadas. Essa tribulação gerou então nas pessoas experiência para não mais fazer esse tipo de atitude. Eles começaram agora a pregar, a falar da palavra de Deus, mas de uma forma mais secreta, escondido, tentando fazer com que as pessoas crescem em Deus, mas que as suas vidas ainda tivessem sido poupadas. Está entendendo isso aqui? Não pregue assim, não vá para o meio da praça, senão você vai morrer. Porque a gente já fez, outras pessoas já pregaram desse jeito, e o governo mandou prender e matar. Então vamos, pela nossa experiência, vamos criar outra forma para a palavra de Deus ser pregada, e as pessoas se converterem, mas que não haja um confronto direto com o governo que aí está. Está vendo? Isso aqui era preciso fazer. E eles se adaptaram e nem por isso deixou de pregar o evangelho e de chegar a palavra de Deus até nós hoje em dia. A experiência, ela pode ser adquirida de duas formas. Ela pode ser vivida e ela pode ser passada. Passada, eu vou trocar a palavra e vou dizer ensinada, né? Passada de uma pessoa para outra. Eu vou dizer ensinada. Ela pode ser vivida no sofrimento. Está vendo? Mas ela pode ser ensinada. Pastor, me explique. Explico. A mãe pode ensinar a filha, por experiência própria, como uma vida pode ser ruim. A mãe teve um casamento com uma pessoa que não era adequado e sofreu muito. E ela vê a sua filha tomando a mesma direção que ela tomou no passado. A mãe teve experiência vivida, mas ela pode ensinar a filha a se livrar disso, passando a experiência que ela teve para a filha. Consegue entender isso aqui? O pai pode ensinar para o filho a mesma coisa, dizendo ele que passou por tal experiência e quer livrar o filho. Exemplificar, o pai que bebia e viu a sua vida ser destruída por causa da bebida, ele pode ensinar o seu filho ou as outras pessoas a não cair nessa cilada. O pai que usava drogas e teve a sua vida destruída, o pai que andou pelo mundo do crime e teve a sua vida destruída, ele pode ensinar, porque ele viveu. Ele pode ensinar as pessoas que não façam isso, porque vão se arrebentar. Se a pessoa quiser dar ouvidos, a experiência ensinada, ela é muito mais benéfica do que a experiência vivida.
Sabia disso aqui? Se alguém que colocou primeiro a mão no fogo, ele se queimou. Ele teve ferimentos. E se ele disser para mim, não coloque a mão no fogo, porque você vai se queimar, é melhor ouvir a palavra dele e entender que o fogo queima, ou será que é melhor meter a mão só para ver se queima mesmo? Interessante isso ou não é? Olha, esse veneno, aqui, exemplo, ele matou pessoas, diversas pessoas foram mortas ao ingerir esse veneno. Então, é melhor eu aprender da experiência de outros e não tomar esse veneno? Ou será que é melhor eu pegar o veneno e dizer, deixa eu ver se morre mesmo, e tomar, só para ver se é verdade mesmo? Dando esses exemplos, até meio idiotas, digamos assim, quando a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, é porque ela tem certeza do que está falando. É porque Deus viu milhões, bilhões de pessoas recebendo esse salário. Milhares, bilhões de pessoas pecaram e receberam a morte eterna na sua vida. E Deus está ensinando pela sua palavra que é melhor escolher Ele viver. Mas, não é interessante? E a gente gosta de ver assim? Deixa eu pecar para me olhar. Até o Josué estava com uma visão parecida com essa, né? Uma revelação que Deus deu para ele é parecida com essa palavra. Deixa eu testar para ver se é mesmo. Deixa eu analisar se esse negócio é mesmo. É pior do que tomar veneno quando alguém diz que não tome. Aqui, a gente aprende a se livrar de um monte de problemas que vêm sobre a nossa vida. Pela experiência dos outros, a gente aprende muita, mas muita coisa. O negócio, a dificuldade que eu estou encontrando, que a gente encontra, é não querer acreditar que a experiência do outro foi real. O camarada, a gente vê muito, um jovem, uma pessoa vivendo na rua, com a vida totalmente destruída, comendo lixo, vivendo única e exclusivamente para vegetar, para olhar se consegue usar um pouco de droga. Mas aquela pessoa não nasceu daquele jeito. Ela era um ser humano, uma criança que nasceu com sonhos, que cresceu, mas que enveredou por outro caminho e teve a sua vida destruída. A sua experiência terminou em algo terrível. Mas o que é mais louco é que o ser humano vê os outros nessa condição e mesmo assim acha que não vai acontecer com ele. Não, eu vou usar do mesmo jeito porque não tem nada a ver. Vai acabar com a vida destruída, a não ser que tenha Deus como auxiliador. O que eu estou te ensinando hoje é a aprender com a palavra de Deus. Você precisa aprender com os erros dos outros, porque você não vai viver tempo suficiente para errar tudo que os outros já erraram. Não dá tempo você passar por todas as dificuldades que o teu antepassado, que os homens da palavra de Deus passaram, só para saber se você se sai melhor ou pior do que eles. Aprenda com a experiência que a palavra de Deus nos ensina. Seja inteligente. Coloque a sua mente para pensar. Coloque a sua vida na presença do Senhor. E não volte atrás com experiências que destruíram seus projetos. Muitos dos nossos sonhos
são levantados e por causa de problemas, a gente teve o nosso sonho destruído. A gente aprendeu experiência. Temos que ser inteligentes para não cometer os mesmos erros. A gente não pode ser tão ingênuo para cometer os mesmos erros várias e várias vezes. Porque do jeito que a gente perdeu tudo quando passamos pela tribulação, se a gente cometer o mesmo erro, a gente vai perder tudo outra vez. Você está entendendo aqui? Amém. Glórias ao Senhor Jesus. Eu vou passar para você experiências de homens que tiveram a vida transformada, para ver se a gente segue o seu padrão quando eles tiveram vitórias e aprende quando eles tiveram derrotas. Eu vou citar como experiência Davi. Todo mundo conhece o rei Davi. O rei Davi teve experiências maravilhosas com Deus. Ele teve experiências de Deus proteger ele quando ele pensava que não tinha mais jeito. Ele teve experiências de Deus tirar ele lá do final da fila e colocar ele na frente. Ele teve experiências de Deus transformar um simples pastor de ovelhas, que era ele, em um governador e um rei soberano sobre uma grande terra. Ele teve experiências de Deus dar vitórias militares para ele extraordinárias. Muitas experiências que Davi teve. Davi também teve tempo de analisar experiências de outras pessoas. Davi disse: eu fui novo, fui jovem, hoje eu sou velho. Isso fala de experiência de vida. Mas eu observando, eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Veja Davi dando uma experiência de vida para a gente. Davi, como rei, ele pode ver muitos casos de justiça e de injustiça. E a observação dele é muito linda. Ele está dizendo que em todo o meu reino, em toda a minha vida, as pessoas que eu conheci, eu observei que eu nunca vi um justo necessitado, nem mesmo a sua descendência a mendigar o pão. Que experiência maravilhosa, que experiência de vida. Você já deve ter tido também algumas experiências que você já observou no dia a dia. Por exemplo, eu posso listar algumas experiências. Eu nunca vi alguém que se lança de verdade na obra de Deus, alguém que crê na palavra de Deus, alguém que coloca a palavra de Deus em prática, não terminar a sua vida com uma vida de glória na presença do Senhor, com uma vida boa na presença de Deus. Eu nunca vi, mas eu já vi muitas pessoas que estão na igreja, que aparentemente é crente, mas é toda atribulada ou atribulado, passarem anos na igreja, décadas na igreja e acabar com a vida toda destruída. Não conseguir sequer contar uma vitória na presença de Deus. Sabe por quê? Porque é que nem as ondas do mar, não tem firmeza. Davi está falando aqui de justo. Justo é aquele que é justificado pela palavra de Deus. Eu já falei para você, é aquele que persevera com Deus, é aquele que prefere ouvir e dar ouvidos à palavra de Deus do que a dar ouvidos à palavra de homem. É esse que Davi está observando, que nunca viu sequer um desamparado. É o que Jesus vai falar para nós também
no Evangelho: buscai, pois, o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, que as demais coisas são acrescentadas em nossa vida. Se as demais coisas não são acrescentadas em nossa vida, é porque tem uma falha. Qual é a falha, pastor? É a palavra de Deus que não se cumpre? Não, é a gente que não está buscando o reino de Deus em primeiro lugar, porque a palavra de Deus não falha. Davi teve também experiências terríveis. Davi, ele fez algo que é até impensável, mas a vida é de experiências. Davi teve a capacidade de mandar matar um homem só para ficar com a sua mulher. Está vendo isso? Que experiência terrível. Que experiência doida. Mas ele também teve a experiência de passar pela dificuldade de ter feito isso. Ele teve que enfrentar coisas terríveis na sua vida, por não saber cuidar do seu lar, da sua casa. Davi teve a oportunidade de experimentar o próprio filho estuprando a irmã. Davi viu, por não ter pulso de pai, um filho matar o outro. Davi, por não ter autoridade de pai, ele viu o próprio filho tentar usurpar o reino dele. Você está vendo aqui que coisa doida? Então Davi deixou muitas experiências para a gente, tanto como a gente ser um vencedor. Experiência do homem se entregar por completo a Deus e receber de Deus um milagre. Como também o homem se voltar contra a palavra de Deus e receber de Deus castigos terríveis. Está vendo? A gente tem que vigiar todas as áreas da nossa vida, para que a gente, pelas experiências dos homens de Deus, possa colher o melhor. Eu posso citar o filho de Davi, também com experiências muito boas para nós, Salomão. Salomão teve experiências grandiosas com Deus. O homem que era muito sábio, uma sabedoria que espantava as pessoas. Salomão tinha muito conhecimento em diversas áreas. Salomão teve experiência de ser o homem mais rico da sua época. Salomão teve experiência de ter contato e comunhão direta com Deus. Poucas pessoas tiveram isso. Salomão teve oportunidade, pelo seu nome, pela sua sabedoria, pela sua inteligência, pela sua fortuna, pelo seu jeito justo de governar, de glorificar o nome de Deus. Ele teve experiências inigualáveis. É Salomão quem diz: lança o teu pão sobre as águas, que depois de muitos dias o achará. Palavras de um homem que sabia o que estava dizendo. Palavra de um rei que sabia ser generoso, por isso que era muito rico. O homem que sabia ajudar as pessoas, sabia levantar a moral de um país. Foi no governo de Salomão que as pessoas eram tão ricas que prata para eles era como se não fosse nada. Isso é riqueza em um país. Caso você não saiba, era como se para o Brasil, se alguém chegasse para você para te ajudar com a nota de 50, mas não, as pessoas precisando de ajuda,
você dava uma nota de R$ 50 de ajuda e o povo dizia, só isso? A prata era o segundo elemento mais importante. Você está entendendo isso aqui? O povo lá vivia um padrão de vida gigante. Por quê? Porque tinha um rei sábio. Tinha um rei que sabia colocar a verdade de Deus para funcionar em ação. Mas também Salomão viu o seu reino começar a se desmoronar quando deixou de adorar a Deus exclusivamente para começar a fazer o desejo das suas esposas. Pois foi Salomão que introduziu, que colocou, que fundou de uma certa forma a idolatria em Israel. Foi Salomão que pagou e fez com que construísse templos para adoração a todo tipo de Deus pagão. Por causa disso, Deus rasgou, tomou dele o reino. Você está vendo isso aqui? Enquanto Salomão vivia na presença de Deus, o homem era grande. Experiência própria dele. Quando ele decidiu se desviar e achar que um bocado de coisa não tem nadinha, ele viu a sua vida ruir, a ponto de se desviar da presença do Senhor, a ponto de abandonar a presença de Deus. E no livro de Eclesiastes ele vai dizer isso. Ele vai dizer que tudo é vaidade, e que o homem deve buscar a Deus, porque a única alegria que existe no coração do homem é quando ele está junto a Deus. Ele, por experiência própria, ele viu a sua fé começar a ruir devagar. Ele viu uma mulher em quem ele gostava muito, dizendo, não, por que você não faz ali só um localzinho para mim cultuar o meu Deus? Só um cantinho ali, eu faço ali uma imagenzinha. Por favor, Salomão, faz isso. No lugar de autoridade ele ter de convencer e trazer a mulher para a presença de Deus, ele cedeu. Ele era o rei. Quem era que ia contra a palavra de um rei? Ele era esposo. Ele era o provedor da vida daquela mulher. Na verdade, isso mostra o homem querendo tomar, de uma certa forma, o lugar de Deus, querendo prover para os outros e esperar em troca algo. Eu vou fazer para minha mulher isso porque ela vai me dar alguma coisa que me interessa. Quando Jesus disse, quando você fizer algo para alguém, não espere recompensa de homem, é porque você não está fazendo nada mais do que o seu dever. Como é que você pode se alegrar do dever que você está fazendo? Se já é o seu dever, já é o que você tem que fazer. Mas a gente deve esperar de Deus, porque a nossa recompensa, quando a gente faz algo, vem da presença do Senhor. Aleluia. Quando a gente trabalha para o reino, a recompensa não vem de homem, graças a Deus por causa disso. Porque se viessem de homem, homem é falho, o homem lhe enganaria, você criaria expectativa, daqui a pouco o homem lhe enganaria. Mas que bom que vem de Deus, que não tem como Deus nos enganar. Ele é fiel, a palavra fiel, a Bíblia diz até que se a gente for infiel, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Aleluia. Está entendendo isso aqui? Quando Ele age na nossa vida, a fidelidade dele é garantida. Isso é interessante. Eu vou citar para encerrar os exemplos, Jeremias. Tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Tudo coopera, tudo trabalha em favor daqueles que amam a Deus. Tudo. Não é quase tudo não. Seja coisas boas ou coisas ruins, trabalham para o bem daqueles que amam a Deus. Por que Jeremias disse isso? Jeremias apanhou por falar da palavra de Deus.
Jeremias foi jogado na prisão porque falava da palavra de Deus. Jeremias era tido como um doido, um maluco, um alienado porque falava da palavra de Deus. Jeremias era a pessoa que era achincalhada, era o palhaço, porque ia na contramão da vida, porque não queria viver na sociedade em que Deus não fosse a centralização. O povo queria viver a vida como estava, ia vivendo, e Jeremias dizia, não é assim não. Deus tem que ser adorado, Deus tem que ser buscado, Deus tem que ser glorificado. Se volta para Deus. O povo dizia, olha o doido, a gente vivendo uma vida boa, uma vida próxima, você que negócio de se voltar para Deus, para quê? Eu não estou tudo em paz comigo? A Jeremias dizia, mas vocês não têm segurança, porque pode vir algo e vai vir da parte de Deus. Deus vai enviar uma nação estrangeira, um castigo, e vocês não têm como escapar dele, porque vocês estão longe da palavra de Deus. E o povo ria de Jeremias. Jeremias chega ao ponto de dizer, Senhor, eu vou parar de pregar a tua palavra, porque as pessoas não querem me escutar. Para que eu prego? Jeremias perguntava para Deus. Por que o Senhor me tem aqui? Ninguém quer me ouvir. Uma pessoa não quer levar a sério o que eu digo. O que eu estou fazendo aqui? Ora, sendo porta-voz de Deus, não quer dizer porque a pessoa não quer ouvir que Deus não vai agir. Não quer dizer porque os outros é contra a palavra de Deus que ela não vai se cumprir. Não quer dizer porque fulano ou cicrano não quer aceitar aquela palavra, se vem da boca de Deus, que ela vai deixar de se cumprir. Ela vai se cumprir, porque ela foi pronunciada por Deus. Sabe por que Deus diz, Jeremias no final falou, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Ele? Foi porque quando o Nabucodonosor lá invadiu Judá, só ele foi abençoado. Você está vendo isso aqui? Só ele cria, só ele pregava, só ele acreditava na palavra de Deus, só ele se voltava para a palavra de Deus, mais do que justo, só ele ser abençoado por Deus. Aleluia! Você está entendendo isso aqui, meu irmão? Você está entendendo? Você vê todo mundo ao redor perecendo, e o rei dizer, não toca nele, nem sequer encosta um dedo num fio de cabelo dele. Esse homem aqui, ele tem agora a autoridade para dizer o que ele quer do rei. Quer governar esse povo todinho? Quer morar comigo no palácio? Quer escolher entre as mais de 100 províncias para ser governador? Quer ter uma vida de glória? Você está vendo isso aqui? A Jeremias diz, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Jeremias passou por experiências terríveis, passou por tribulações, teve paciência, teve muitas experiências com Deus, mas a esperança nunca fugiu do seu coração, e no final da sua vida, a glória do Senhor se manifestou sobre ele. Escute, as experiências que eu passei para você desses homens, que são muito gloriosas, recai sobre a nossa vida hoje. O que eu devo fazer? Eu vou pegar as experiências de Davi, eu não vou matar ninguém para tentar ficar com a mulher dele, porque se eu fizer isso, Deus vai me cobrar. Aprendeu? E o projeto de Davi foi perfeito, viu, irmão? A forma que Davi escondeu foi perfeita do homem, mas para Deus não tem como esconder. Você aprendeu com Jeremias que eu não vou me calar, porque no final das contas Deus vai me honrar. Você aprendeu com Davi como homem que está na presença de Deus e permanece, é abençoado.
O mundo todo pode estar em desespero, mas quem espera no Senhor é abençoado, porque Deus é quem controla o universo. Deus é maravilhoso. Eu vou só entrar na sua vida, lembrando que hoje é culto de libertação. Se libertar do que está nos causando sofrimento, nos causando afastamento. Hoje é culto de cura espiritual, física. Os irmãos que estão em casa estão nos ouvindo. Guarda isso no coração. Sabe o que é? Por que nós damos tanto atenção à palavra do Senhor? Porque não existe experiência maior que essa. Porque esse livro é a história inspirada por Deus das maiores experiências que Deus passa para a gente. Lembra que no começo eu falei que não tem para que a gente passar por todas as experiências para que a gente creia nela? Está aqui, ó. Eu tenho que crer mais em Deus. Eu tenho que crer que a palavra de Deus ela é verdadeira. Tenho que crer para os dois lados. A palavra não é uma espada de duas lâminas. Tanto ela corta para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, para frente, para trás, para baixo, para cima. Ela faz o negócio completo. E a palavra de Deus, tanto ela defende, como ela ataca. Entendeu isso? Quer repetir comigo? A palavra de Deus tanto defende como ataca. Aleluia. Se a gente está na presença dele e o inimigo vem, a gente ataca. Mas se Deus está na nossa frente, o inimigo é nós, Deus nos ataca. Aleluia. Glórias ao Senhor. Sabia disso? Quando vem a aflição e a gente se desespera e clama a Deus pelo socorro, Deus vem em nosso auxílio e nos protege. Mas quando a gente está em erro na presença do Senhor, Ele nos castiga, porque a Bíblia diz que Deus castiga e corrige o filho a quem Ele ama. Um exemplo aqui para você. Enquanto Israel estava na presença de Deus, na travessia do Mar Vermelho, e os egípcios eram contra Deus, Deus os atacou e destruiu a todos. E poupou Israel, protegeu o povo dele. Mas quando o povo dele se voltou para ele, Deus atacou o seu próprio povo. Porque a Bíblia diz que ele é santo. E a palavra dele não pode ser revogada. Isso aqui é bom. Sabe por quê? Porque nos dá mais esperança de estar na presença de Deus. Meus irmãos, fala para mim. Vocês não têm vontade de ter as experiências que Davi teve, não? Você não tem vontade de Deus te pegar aqui, que nem a gente está hoje, pobres, e Deus nos levantar e daqui a pouco a gente dizer, poxa, olha aonde Deus me colocou. Você não tem coragem disso, não? Você não tem coragem hoje de não ter sequer uma casa para morar e daqui a pouco você ter centenas de casas e dizer, olha o que Deus fez comigo. Aleluia. Como é que eu consigo isso, pastor? Eu quero conseguir isso. É só ficar do lado de Deus. É só ter comunhão com Deus. É só perseverar na presença de Deus. Por que eu tenho tanta certeza disso? Experiências. Aleluia. Olha aqui. Experiências de homens como nós, de mulheres como vocês,
que não tinham nada, que não tinha nem sequer esperança de vida, e Deus deu tudo que eles pediram, deu mais do que eles pensavam em conseguir. Sabe por quê? Fidelidade a Deus. Fidelidade a Deus. Eu quero. Eu não quero ser só um pastor da igrejinha de bairro. Eu quero ser um pastor a nível nacional. Por que não dizer mundial? Por quê? Não posso? Deus não quer? Não, não é que Deus não queira. Parte de mim querer estar na presença do Senhor. E você? O que você deseja? Quais são os seus projetos? Você quer conseguir? Aleluia! Eu estou aqui para ajudar você a conseguir os seus projetos. Eu não estou aqui só para conseguir os meus. Eu estou aqui para conseguir, em primeiro lugar, os seus. Os meus projetos dependem dos teus projetos. Eu quero resolver primeiro o seu, para depois ser o meu. Aleluia. Vai acontecer algo com a gente surpreendente ainda esse ano. Nossa igreja vai desenvolver muito mais. Eu vou dar um exemplo para você. Olhe para mim, é bem pequenininho o exemplo que eu vou dar para você. A gente saiu de um sonho para uma micro-igreja. Eu chamo de igreja porque tinha que chamar, mas só Jesus na causa. De uma micro-igreja, a gente migra para uma igrejinha. E você está hoje com a gente. E daqui, a gente está migrando para uma gigante. 1000 pessoas, irmãos. Está entendendo esse negócio aqui? Não é a obra de Deus. A nossa igrejinha tinha 20 cadeiras quando a gente começou. A que a gente vai pegar agora é para 1000 pessoas. Eu vendo, imaginando que o altar vai ser quase do tamanho da igreja que a gente fazia parte. E aí? Você não quer isso na sua vida, não? Você não quer alavancar? Não desista. Coloque a sua vida sempre na presença de Deus. Não olhe para trás. Para trás não tem nada a não ser um passado que por muitas vezes triste. Vamos para frente. Levante a sua cabeça, que as experiências que a gente aprende de Deus é o melhor para nós. A experiência, para encerrar, ela vai gerar algo interessante, que é a esperança.